Boa noite! Estamos mais uma vez ao vivo pela TV Tudo Praia Grande Litoral. Meu nome é Nelson Cunha e estamos dando início ao programa Espiritualidade Quântica. Hoje eu tenho uma grata satisfação em trazer aqui uma pessoa que vai nos trazer aí uma informação muito interessante. Ela que foi treinadora de cavalos por 12 anos. Ela é formada em administração de empresa e pós-graduada em psicomotricidade. Ela trabalha com coach sistêmico com cavalos, além de ser artista e criadora do Oráculo do Cavalo. Ela vem atendendo pessoas com dificuldades emocionais e comportamentais, utilizando o cavalo como cofacilitador dessa interação. Ela que é coach e terapeuta holística, eu tenho a grata satisfação de bater um papo aqui hoje com Silvana Amodio. Boa noite, Silvana. Tudo bem com você? Boa noite. Obrigada pelo convite. Muito bem, é uma honra tê-la aqui hoje conosco. Eu confesso que eu estou bastante até curioso com esse trabalho que você realiza. Teve uma pessoa assim que acredito que você tem uma boa estima e indicou você. Eu fiquei e falei, não, preciso trazer a Silvana aqui para nós, para a gente bater um papo aqui sobre essa terapia, né? Porque é um atendimento terapêutico que você realiza e utilizando cavalos. E pelo que a gente tem conhecimento, quando fala em cavalo, o cavalo parece que tem uma sensibilidade, né? De perceber e sentir. A gente viu recentemente um rapaz que levava os cavalos num hospital para visitar as pessoas que estavam doentes. E diz que os médicos ajudavam muito, né, no tratamento das Sim, pessoas. Então você sim. faz um trabalho aí, né, interessante que envolve essa questão. E para a gente entender um pouquinho isso, eu já começo a fazer uma pergunta importantíssima para você, que a gente quer que você primeiramente explique para nós o que vem a ser esse tal de coach sistêmico com cavalos. Diga para nós, Silvana. Ok, Nelson. Obrigada pela oportunidade, tá? Quero agradecer a Cecília, que nos colocou também é, em contato. E vamos lá, vou falar um pouquinho sobre o que é o coaching sistêmico com cavalos. Eu gosto de dar uma desmembrada no começo para as pessoas entenderem mais fácil. Coaching é uma abordagem onde as pessoas contratam o coach, né, o treinador, quando tem alguma dificuldade, quer atingir um objetivo, está com algum conflito, às vezes até não sabem para onde vão, para o que elas querem conquistar. Então é bem complexo. O coach, ele é tipo um guia, ele vai te ajudar, ele vai te apoiar, te orientar, trazer alguns desafios, justamente para você ir alinhando e você trazendo clareza para o que você quer conquistar e realizar essa conquista, né? O sistêmico é o seguinte: a gente considera o todo, não desconsidera nada. A visão sistêmica, ela vem dizer que o que a gente às vezes olha que é o resultado, ele é muito mais complexo. Por exemplo, se uma empresa tem dificuldade nas vendas, na repartição da venda, e só analisar a venda é uma coisa. O sistêmico é quando você analisa tudo que está envolvido com aquela venda, que indiretamente ela impacta o, o, o resultado. Ou seja, você não só vê o sintoma, né? Você vê a causa. Às vezes você está com um problema no estômago, toma um remédio, passa. Tudo bem. Mas às vezes depois ele volta essa dor e você vai ter que investigar e fazer um caminho e descobrir da onde surgiu isso. Então, o sistêmico é essa visão. Vamos olhar para o seu conflito, para o seu objetivo, não só pontual, mas sim uma visão do todo, tudo que influencia nesse resultado. E os cavalos
são seres que, para mim, são seres incríveis. As pessoas não têm tanto esse conhecimento, principalmente na nossa região, né, Praia Grande, Baixada, porque a gente não tem cultura de cavalos, não tem espaço para ter cavalos. Então, os cavalos são animais que existem há 60 milhões de anos. É um animal, um dos mais antigos que a gente conhece. Essa última versão que a gente tem mais contato, ela tem 6 milhões de anos. E o cavalo é um animal predado, herbívoro. Ele só come capim verde, ele não é carnívoro. Então, ele é caça. Apesar dele ser grande, transmitir um poder e tudo mais, porque é um animal austero, né? Ele é um animal frágil, porque ele, na natureza, ele é presa, ele é comido. Agora, você imagina um animal que é presa, sobreviver 6 milhões de anos. A sabedoria que ele tem, a sensibilidade que ele tem. Pois bem. Não, você falou uma coisa muito interessante, Silvana, porque nós temos que olhar, como você citou aí o termo sistêmico, nós temos muito... Estamos acostumados a olhar para as coisas e entender o que existe é só aquilo que eu percebo com os olhos, né? Aquilo que eu posso enxergar e tocar. E a gente não dá muito valor ou crédito para aquilo que está por trás de todas as coisas, né? E em cada acontecimento da nossa vida tem muitas questões envolvidas, e que envolve não só a mim, mas envolve todas as coisas e pessoas ao nosso redor. E começar a ter esse olhar sistêmico, como você bem citou, eu vejo como algo de suma importância na atualidade, para que a gente possamos dar os primeiros passos no entendimento mais amplo e profundo do que somos cada um de nós, o que é o universo, o que é a natureza, o que é, por exemplo, os cavalos, né? Que, como você bem citou, por ser uma espécie animal tão antiga, é óbvio que ela traz dentro dessa egrégora do cavalo, traz uma experiência, uma sabedoria enorme, né? Agora me diz uma coisa, Silvana, como é que você ingressou nessa jornada aí, então, com os cavalos? Como é que foi essa questão aí desse envolvimento? A minha história é bem diferente porque eu sou santista, nasci em Santos. E, que nem eu falei para você, aqui a gente não tem essa cultura de cavalos. Então, mas eu sempre amei animais. E o meu sonho, quando eu fosse fazer 17 anos, é virar veterinária, que é o que todo mundo pensa quando ama animal, né? Só que aí, infelizmente, quando eu tinha 17 anos, no segundo semestre, eu já estava completando o terceiro colegial, meu pai faleceu. Ele tinha 51 anos, teve um ataque do coração e faleceu. E aí desestruturou tudo, mudaram-se os planos e eu acabei, meu pai tinha comércio em Santos, acabei me envolvendo com a área administrativa e abandonei o meu sonho inicial de trabalhar com animais. Só que aí passaram-se 10 anos e aí eu falei assim, não, eu ainda vou realizar o meu sonho. Então eu fazia aquela inscrição, assinava aquela revista Globo Rural, que eu nem sei se existe ainda, né? E aí, na Globo Rural, eu vi uma propaganda de um curso de doma e treinamento de cavalos. Eu já estava 10 anos mais velha, já tinha outro. Eu falei assim, não sei se eu quero veterinária, estudar tantos anos e lidar com a doença. Eu já tinha mais esse discernimento. Aí eu fui fazer esse teste, passei, e eu sempre falo que o universo foi muito especial comigo, porque eu caí com uma pessoa que até hoje é referência no Brasil. Quem é do cavalo conhece ele, é um senhor de 80 anos, e hoje ele tem 80, 25 anos atrás ele não era tão... E aí ele me trouxe todo aquele conhecimento, que eu acredito muito que a gente tem uma bagagem, né? A gente não sabe de onde, mas tem. E aí foi o que faltava. E através dessa pessoa, desse treinador, que o nome dele é Borba, ele me apresentou para
para o ambiente, me proporcionou empregos importantes. Eu trabalhei com um cavalo que foi para a Olimpíada, cavalo que foi pan-americano. Só que aí chegou um momento, Nelson, que eu acabei me ingressando em cavalos de esporte, porque era o mercado, vamos dizer, mais lucrativo. Só que Ok. chegou uma hora, a minha essência já não combinava muito com isso. Por quê? Porque não, assim, esse ambiente de competição já não ressoava com o meu propósito. Aí eu tive 3 acidentes muito parecidos. Eu levei o pior tombo da minha vida de cavalo. Eu tive um acidente de carro onde a gente atropelou um cavalo, o cavalo entrou dentro do carro, não sei nem como é que eu sobrevivi. E um outro acidente também. Então foram 3 acidentes em 10 dias. E eu estava muito insatisfeita nessa época com esse ambiente que eu estava inserida no cavalo. Só que como eu amava o cavalo, para eu sair desse ambiente, era muito difícil para mim. Aí eu falei, não, universo, eu não quero mais nenhum recado, já entendi tudo, vou, vou mudar minha coisa. Aí eu voltei para Santos, meu irmão ofereceu um emprego na empresa que ele trabalhava aqui no Porto, eu aceitei e trabalhei mais 10 anos na área administrativa, mas eu nunca larguei o cavalo. O que eu fiz? Eu mudei o meu foco. Aí eu fui estudar as terapias, me ingressei na psicomotricidade, e aí todo aquele conhecimento que eu tinha do cavalo em si, treinamento, foi uma bênção que foi tipo assim, uma bagagem que hoje me ajuda muito na hora que eu vou atender as pessoas. Puxa, que bacana isso, né, Silvana? Olha, eu fico feliz muitas vezes não, todas as vezes que eu faço programa aqui, eu fico contente. Por quê? Porque eu tenho a oportunidade de conhecer um pouquinho da vida das pessoas que a gente acaba entrevistando. E todas elas fatalmente traz uma mensagem muito legal, que eu acho que nossos ouvintes têm que prestar atenção nisso e tirar como exemplo. E você citou uma coisa, se me perdoe, a gente até fugiu um pouquinho do foco da terapia, mas não deixa de ser uma terapia ao mesmo tempo, né? Mas que as pessoas observem e percebam isso, né? Que quando a gente começa a fazer algo que está um pouco fora da nossa essência, que o nosso corpo, a vida, todo o nosso sistema, ele está nos alertando, olha, não é esse o caminho, não é esse o caminho. Parece que é quando justamente as coisas começam a não dar certo, né? E principalmente quando a gente insiste naquilo, né? Então acho que a gente precisa começar a aprender a ouvir um pouco mais aquela voz que vem de dentro, porque sem sombra de dúvidas, todos nós temos uma missão nesse mundo. Eu não vou dizer missão, porque missão pode parecer aquela coisa como uma obrigação. Sim, Mas todos nós temos um dom, né, que vem de talento. dentro, um talento que vem de dentro, para que a gente possa pôr em prática, fazer parte de uma forma única, específica desse universo inteiro aqui, né? Vivemos num planeta com milhões de pessoas, mas com certeza cada uma é uma pessoa muito, muito especial e única. E tem uma coisa, Silvana, que eu estou muito curioso, que eu quero que você explique para nós agora, que quando eu recebi lá, ou quando você comentou comigo as suas atividades, ou aquilo que você já desenvolveu, você falou sobre algo chamado Oráculo do Cavalo. E eu queria que você explicasse para nós o que vem a ser isso, né? Esse Oráculo do Cavalo, como é que surgiu, como é que é essa questão, essa história aí? Então, Nelson, dando continuidade nessa história, o que aconteceu? Para mim foi muito difícil sair e ficar longe dos cavalos. E aí eu voltei, a minha mãe também nessa fase não estava bem de saúde, voltei para Santos, aqui não tem cavalos, né? Aí eu começou a surgir uma vontade de pintar, que eu não sabia de onde que vinha, que eu não sou artista, não era artista, né? Que agora eu posso até falar um pouco que eu faço arte. Aí eu comecei a pintar só cavalos. Hoje, para mim, é muito claro que foi uma forma que eu encontrei de continuar essa conexão que eu tenho com os cavalos, que não era mais física, mas era da alma, da necessidade da minha alma, de estar conectada com eles. E aí, eu fui pintando um monte, né? Era até meio compulsivo, eu pinto com as mãos.
é muito mais intuitivo, tá? E aí eu fui fazer uma formação em Curitiba, conheci um holandês que eu tive vontade de compartilhar com ele as minhas pinturas. E quando eu compartilhei com ele, ele falou: menina, você tem que fazer alguma coisa com isso. Aí eu peguei e comecei a olhar para esse projeto. Ele até me convidou para fazer a capa de um livro, né, que é o único livro que tem do tema do assunto. Eu que fiz a capa, o livro não é meu, é dele, do holandês, que foi traduzido, mas essa imagem é eu que fiz, né? É um livro sobre coach com cavalos. E aí, há 2 anos, eu já tive essa ideia de pegar, eu tenho muitas imagens, né? Eu tive essa ideia de elaborar umas cartas com as minhas imagens. E quando eu vou fazer workshop em grupo, essas coisas, eu uso muito essas imagens, eu uso dinâmicas que envolvem arte terapia também. E aí veio a pandemia, eu falei assim, pera lá, eu já tenho as cartas, né? Eu vou organizar isso e vou acabar e vou formatar. Aí eu fiz o oráculo do cavalo, que são cartas, são 38 cartas, e todas as cartas são pinturas que eu pintei com a mão. Elas são muito significativas, elas têm toda uma mensagem nessas cartas. Isso é uma imagem mais bonita que a outra. Eu sou bem suspeita para falar, mas quando eu mostro para as pessoas dizem o mesmo. Então, tá tudo certo. E dentro desse oráculo, eu inseri as 3 leis sistêmicas, que nem todo mundo tem conhecimento, mas já está bem mais popular do que antes, né? Do Bert Hellinger, que é a lei da hierarquia, do equilíbrio e do pertencimento. Então, quando eu faço a leitura do oráculo, como é que eu atendo a pessoa? É via WhatsApp, à distância, então não tem contato, e não é com foco em adivinhar, é com foco de eu apresentar para a pessoa outras possibilidades daquilo que ela está passando. Ok. Entendeu? Muito bem. Aliás, essa é a proposta da chamada constelação sistêmica, né? Que na realidade não, né? Eu estou ousando aqui tentar complementar um pouquinho, mas é importante que a gente perceba que na realidade tudo na nossa vida tem infinitas possibilidades. O que faz um terapeuta é ajudar aquele que não consegue enxergar outra opção a ele perceber que tem outras maneiras disponíveis para ele olhar para aquilo, para ele tratar aquilo, para ele resolver aquilo que ele quer, né? Mudar. Só incluindo um pouco nessa tua fala, você vê, se há 15 anos atrás, quando eu passei naquele processo, que eu fiquei querendo sair daquele ambiente, mas continuar com o cavalo, eu tivesse encontrado uma pessoa que eu estou fazendo o papel hoje, para falar assim, olha, Silvana, tem outras milhões de possibilidades que você pode estar conectada com o cavalo e até ajudando pessoas. Eu não teria sofrido tanto, entendeu? É verdade. Muito bem observado. Eu acho interessante, Silvana, que as pessoas quando transcende, né, todas essas questões, que depois que passa toda uma fase que a pessoa consegue dar um novo olhar e ver que aquilo tudo foi um aprendizado, isso é muito bacana, né? Porque a pessoa olha para aquilo que passou e fala, olha, se não tivesse acontecido isso, talvez eu não seria a pessoa que sou hoje. E esse novo olhar eu acho de suma importância. E as pessoas que estão aí a gente vai aproveitar para deixar uma dica para as pessoas que estão aí nos assistindo, e aquele que de repente está passando por alguma situação complicada, difícil, entenda que isso é temporário, é passageiro. No momento em que a gente começa a dar um novo olhar para isso, isso tudo passa e se transforma, né? Transforma de uma forma que a nossa vida já não é mais a mesma, mas você percebe que ela se tornou algo melhor que antes. Então, mesmo as dificuldades, problemas que a gente passa, eles muitas vezes, se a gente souber trabalhar isso, eles nos tornam pessoas melhores. Pessoas mais seguras,
mais confiantes, mente mais aberta, mais receptiva para as coisas que estão à nossa disposição e nos abre um leque de visão que nos permite sempre a dar um novo olhar, um olhar sempre novo para todas as coisas. Isso é muito gratificante, isso é motivador até, né? Sim. E aí, às vezes, a pessoa encontra e não sabe por que fulano é tão feliz, mas a felicidade é isso, essa disposição de sempre dar um novo olhar, mas sempre na expectativa de que sempre tem algo melhor por trás de todas as coisas, né? Então isso é algo muito legal, muito bacana. Agora, Silvana, como é que funciona isso? Como é que é uma sessão de coach sistêmico? Né? Ou melhor, vamos falar assim, esse trabalho que você realiza, ele é indicado para quem? Para que ele é indicado? Né? O que ele trata? O que a pessoa que está com determinada situação, ela pode perceber que através dessa técnica ela pode estar encontrando um caminho de solução, de um novo olhar? Então, Nelson, assim, eu basicamente atendo vários tipos de situações, né? Mas principalmente as pessoas que estão com sede de ir além. Eu sinto isso, né? Então, às vezes você está num conflito, você está perdido, você não sabe o que fazer, você não entende por que você até quer, mas você não realiza, né? Então, tem vários tipos de situações. Só para a gente organizar, o coach sistêmico com cavalos é presencial, né? Porque tem os cavalos, sou eu, okay, a pessoa e os cavalos. O oráculo é uma outra opção, é mais mental, né? Onde a gente vai fazer praticamente o mesmo trabalho, só que é mais mental. O coach sistêmico é mais vivencial. Eu estou vendo aí que o rapaz está falando que vai ter um intervalo. Isso. Vamos fazer o seguinte, então, já que você olhou e você mesmo interrompeu, vamos deixar aí a boca das pessoas aguçadas, de maior entendimento sobre isso tudo. Você vai continuar explicando esse detalhe aí que é de suma importância, depois dos nossos comerciais, tudo bem? Tá? Fica à vontade aí, solta os comerciais, por favor, muito obrigado. TV Tudo Praia Grande Litoral. Você sabia que uma das coisas mais poderosas da vida é o sorriso? Sério, o sorriso abre oportunidades, abre corações. Se você não sorri porque os seus dentes não estão 100%, tá faltando um ou outro, sorria que dá. Na Odonto Company, o pessoal é firmeza e vai colocar um implante pra você. Agora, se você tá com cara de poucos amigos, presta atenção aí, ó. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar.
CEDIAL, Centro de Diagnósticos Médicos do Litoral, tem como missão oferecer diagnósticos confiáveis por meio de soluções tecnológicas, atualizadas e profissionais capacitados, visando o bem-estar de seus pacientes e clientes. Conquistar o reconhecimento público adotando normas e padrões segundo os melhores referenciais em nível nacional e internacional, que validem a melhoria contínua dos processos de gestão da CEDIAL. Exames realizados: densitometria óssea, ecocardio Doppler color, eletrocardiograma, endoscopia digestiva alta, Holter, mamografia digital, mapa, raio-x digital. A única em Praia Grande a realizar o exame panorâmica, membros inferiores e panorâmica coluna vertebral, teste ergométrico, ultrassom ou ecografia, ressonância magnética, colonoscopia. CEDIAL, Rua Sebastião de Oliveira, 47, no Boqueirão, em Praia Grande. Para mais informações, ligue 3476-6161. Olá, estamos de volta com o programa Espiritualidade Quântica. Lembrando a todos que estão nos assistindo que o programa Espiritualidade Quântica está ao ar, ao vivo, aqui pela TV Web Tudo Praia Grande Litoral, todas as terças-feiras, a partir das 21 horas. O programa Espiritualidade Quântica tem o objetivo de trazer para as pessoas informações, dicas, para que as pessoas possam perceber que existem alternativas na vida que podem te levar a soluções de várias questões. E por isso que nós trazemos entrevistas com várias pessoas de várias terapias alternativas, terapias holísticas, que têm auxiliado muito, e muito mesmo, as pessoas para um entendimento melhor do que elas são e do que podem ser. E hoje eu tenho a grata satisfação de estar conversando com Silvana Amodio. Silvana, você há pouco antes do nosso intervalo estava falando sobre a possibilidade de fazer esse tratamento presencial, que aí tem o envolvimento dos cavalos, né? E que tem a possibilidade também de fazer através do WhatsApp, como você comentou, usando o oráculo dos cavalos. Então, por favor, continue a sua explicação para nos dar uma noção de como funciona esse coach sistêmico com cavalos. Ok. Então, o presencial, eu normalmente atendo em Bertioga, que é numa hípica que tem ali do lado da Riviera, e é individual. Então, a pessoa me procura, ela já ouviu falar, ficou curiosa, porque cresceu muito isso, sabe? Apesar de na nossa região não ter muita referência, no interior cresceu bastante os atendimentos terapêuticos, que não restringe só a ecoterapia, que é o que todo mundo, na primeira coisa que você fala, lembra, né? Mas hoje existem vários tipos de intervenções para você fazer com o cavalo e terapêutico com a pessoa. Então, você me perguntou quem que pode fazer. Então, você está em conflito emocional, não consegue sair de certos círculos viciosos, você quer entender um pouco mais por que você entra nesse processo e não consegue sair. Quando você pega uma pessoa mais racional, que lida mais com os objetivos, né? Tem pessoas mais práticas, principalmente os homens, né? Mais objetivos e tudo mais, eles vêm, às vezes, com uma questão, que nem há um tempo atrás eu atendi uma moça, eu vou exemplificar que é mais fácil, tá? Ela tinha um problema na empresa dela de rotatividade, muita rotatividade de funcionário, isso antes da pandemia, né? E aí ela não entendia por que isso acontecia, porque ela se achava uma super empreendedora, uma chefe bacana e tudo mais, e aí eu a coloquei para fazer algumas dinâmicas com os cavalos. E de cara, ela começou a ter clareza, que a comunicação dela, a postura dela era uma postura mais permissiva. Ela tinha problemas de liderança, ela tinha problemas de limites, e isso ficou muito claro
na hora que ela foi fazer a dinâmica com o cavalo, que ela já não tinha essa clareza. E aí eu, como intérprete, vamos dizer, dos cavalos, fiz essa ponte e ela começou a identificar alguns pontos realmente que ela tinha que melhorar. Isso eu estou falando assim, na parte mais racional, né? Na parte emocional, quando vem uma pessoa que está com ressentimentos, mágoas, aí eu vou para uma outra linha, que é dinâmicas, eu aplico desenho sistêmico, várias coisas, mas os cavalos acabam mostrando um desequilíbrio no sistema, e eu vou fazendo algumas perguntas conforme o movimento dos cavalos, e as pessoas começam a entender que realmente elas estão ou no lugar errado, no sistema delas, fazendo o papel que não cabe a elas. Isso é muito difícil quando você está dentro do processo, ter essa clareza, essa consciência. Então, a gente vai trabalhar isso. Às vezes, por exemplo, num relacionamento tanto amoroso como um relacionamento numa empresa, você está fora do equilíbrio. Como? Você é daquelas pessoas que quer só doar, 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 e não sabe receber. Na hora que você coloca com os cavalos, isso fica muito mais claro. É muito difícil, Nelson, falar com palavras o que é esse trabalho. É muito mais vivencial. A hora que você vivencia, por exemplo, eu atendi um rapaz que ele tinha muito problema assim, ele conquistava, mas ele daqui a pouco ele se auto-boicotava e perdia tudo. E aí eu coloquei ele para fazer uma dinâmica com os cavalos, onde no meio do caminho ele quis desistir, mas eu fui atrás dele e ele segurando 2 cavalos, um em cada mão. Ele sobrepôs aquela resistência dele, e por ele ter vivenciado essa experiência, é como se ele tivesse uma âncora na memória dele. Então, o coach sistêmico é uma abordagem muito vivencial, muito especial, e ela toca, porque é um animal de 400 quilos, é um arquétipo fortíssimo de força, poder. Às vezes as pessoas não entendem isso, mas eu conto uma historinha, fica bem fácil de entender. Quando eu voltei do interior para Santos ainda é uma cidade que às vezes você anda no Gonzales, você encontra gente, amigos, faz muito tempo que você não vê e tal. Aí eu encontrava com uma amiga, ela falou, nossa, tudo bem, você voltou para Santos? Eu falei assim, então, voltei. Aí ela se virava para a pessoa e falava assim, você não imagina o que ela fazia, ela trabalhava com cavalos. Quando essa pessoa falava isso para outra que não me conhecia, que eu trabalhava com cavalos, automaticamente a expressão da pessoa mudava e ela me dava uma autoridade sem me conhecer. Uhum. Por quê? Porque o arquétipo do cavalo, nossa, é um bicho poderoso, é lindo, é forte. Então, isso acontece automaticamente, está no nosso inconsciente. Então, ele é muito poderoso para trabalhar, sabe? Ok. Se você me permite, Silvana, eu quero fazer uma observação aqui dentro da minha visão aqui. Eu posso estar muito equivocado, mas é para a gente compartilhar aqui informações. Quando você falou do arquétipo do cavalo, eu aqui fiquei tentando me colocar nessa posição como aquele que estaria passando por um coach sistêmico. E eu imagino que aí você vai me dizer se eu estou correto com essa visão ou não. Eu imagino que para aquele que não está acostumado a lidar com cavalos, naquele momento ele se vê como que quebrando a sua casca, se colocando numa posição mais de observador, porque o cavalo realmente ele tem aquele porte de força, não vou dizer superioridade, talvez até um pouco, mas no sentido de você se sentir até uma certa submissão a um animal como este, né, que é grande, que é robusto, que é forte. Então ele te passa toda essa imagem de fortaleza, e isso não colabora para que as pessoas possam desarmar-se, acho que é esse o termo, tirar um pouco a sua armadura, abaixar um pouco as armas
e com isso aprender a olhar um pouquinho mais para si, para o mundo, para as pessoas? Seria mais ou menos nesse sentido, Silvana? Com certeza, você acertou em cheio. Exatamente isso que acontece. As pessoas. Por quê? Porque principalmente você não tem tempo para elaborar. Ah, eu não vou demonstrar isso, eu não vou. Isso é uma coisa. As pessoas já metade larga no meio do caminho as coraças, né? Mas a outra coisa é que o cavalo, você tem uma ideia, se você sente medo, a sua química no corpo, eles sentem o cheiro, entendeu? Então, tipo assim, aquele negócio que a gente falou de sistêmico, de ter uma percepção do todo, pro cavalo, isso é natural, porque senão ele não sobreviveria tantos milhares de anos. Então, ele está aqui do teu lado, mas ele sabe o que está se passando a 2 quilômetros de distância. Porque Sim. ele escuta, ele sente o cheiro, ele percebe as vibrações com um poder muito diferente do nosso. Eu que trabalhei muito tempo com essa coisa de comportamento, então se ele muda a orelha, o olhar, mesmo aparentemente não estando acontecendo nada, tem alguma coisa acontecendo em que ele está te falando. Mas a pessoa que não tem essa vivência, claro que não vai perceber. Então, existe uma comunicação, é uma comunicação de energética, porque o cavalo sente. Então, mesmo que você vá lá resistente, não joga as coraças fora, ele percebe o que você sente no interior. Eu posso até, como Silvana, não perceber de cara, né? Mas ele percebe, ele me fala. Ok. Entendeu? Incrível isso. Muito, muito interessante e muito legal. Isso é, sabe, escutar esse tipo de história, essa forma como você trabalha, eu acho algo sensacional. Porque provavelmente a sua habilidade de ter lidado com o cavalo durante tanto tempo consegue perceber em pequeno gesto dele o que ele está sentindo. E com isso, como ele percebe muito o campo à volta dele, né? Você consegue traduzir isso e auxiliar muito as pessoas. Espetacular isso, Silvana. Muito legal mesmo. E aí, só completando o oráculo, não sei Pois se não. era isso que você ia me perguntar. Não, pode falar, Silvana. Fica à vontade. Qual que é a diferença dessa sessão de coach sistêmica? Aí as pessoas falam assim, mas isso é um tratamento, você faz várias vezes. Não. Normalmente a gente faz uma sessão e já leva muita informação para você processar, para você trabalhar, para os insights virem e tudo mais. No oráculo do cavalo, que é mais o mental, que a pessoa não está com o cavalo lá, né? Aí não, a gente acessa o seu campo mesmo, e as informações vêm através das imagens, e aí eu vou colocando o ponto mais especial do oráculo é aquela clareza que a pessoa pensa assim, nossa, você me falou um negócio, aí a pessoa pensa assim, essa pessoa não me conhece, então essa informação eu tenho que prestar atenção. E faz todo sentido, mas ela começa a ver o conflito dela de um lugar completamente diferente. Então, essa é a cereja do bolo. Porque, às vezes, eu trago uma informação para a pessoa e ela fala assim, faz todo sentido. Então, é como se fosse trazer luz do escuro mesmo, sabe? É muito legal. Então, eu tomo até a liberdade para falar para os nossos ouvintes que toda vez que nós nos colocamos fora de um problema, de uma situação, você percebe que toda vez a gente chega para tentar ver de forma lúcida um problema que o outro está passando, para aquele que está de fora, muitas vezes enxerga de maneira muito tranquila até a situação, sendo que aquele que está envolvido, né, no problema ali, vivenciando aquilo, muitas vezes não consegue perceber. Porque tem várias situações que estão participando ali, todo envolvimento emocional, todas as questões de dependências, né, de laços que existem na relação, a pessoa tem dificuldade de olhar para isso. Então, vocês observem, queridos espectadores, que aqui tem uma oportunidade interessantíssima
porque você vai ter a oportunidade de olhar para isso tudo, mas como um observador que está fora da situação, te permitindo a entender melhor os aspectos vivenciais, e com isso, através de reflexões, insights, como a Silvana colocou, você pode estar encontrando os caminhos mais adequados para sair do nó, né? Que a gente se envolve daquela situação que muita gente olha, parece que está um nó cego, né? A gente não consegue ver a saída. E, Silvana, eu fiquei imaginando aí que na atualidade que nós estamos, da dificuldade que os pais hoje têm de lidar com os filhos, não está aí uma grande oportunidade, né, de olhar para isso e tirar grandes aprendizados? Sim, são várias coisas, porque principalmente no oráculo dá para ficar bem claro que às vezes é um padrão repetitivo no seu sistema que você está honrando, sem perceber, você às vezes critica o seu papai, sua mamãe, mas você acaba repetindo muitas coisas num outro formato. Então, assim, essas informações às vezes eu trago sem conhecer a pessoa, porque o oráculo traz essa sincronicidade, a gente entra no campo da pessoa e faz muito sentido, porque a pessoa fala assim, nossa, é verdade, eu nunca tinha olhado para isso, né? Ou essa relação de filho com pai também, ou com mãe, que tem uma certa resistência, mas quando você vai, ou muito julgamento, né, com os nossos pais, e aí você começa a apresentar uma outra possibilidade, que você tem muita coisa que não é da sua alçada como filho, né? Então você está numa postura diferente do fluxo, vamos dizer assim, aí a pessoa começa a prestar atenção numa coisa que ela não estava prestando atenção. Então, essa parte eu tenho vivenciado muito isso. Mas para o lado financeiro, tem muita gente que está com dificuldade, né? Financeira, mas é como se hoje a pandemia ela deu uma grande oportunidade para a gente olhar, que é isso que eu acabei de falar, de olhar para as possibilidades que a gente não estava olhando. Muito bem, agradeço você ter tocado nesse assunto, Silvana, dessa forma. A gente tem enfatizado bastante aqui no programa Espiritualidade Quântica da importância das pessoas aproveitar este momento, né? Porque é um momento em que as pessoas estão se vendo obrigadas a olhar para si própria e aproveitar a oportunidade para realmente fazer uma transformação. Tudo aquilo que acontece na nossa vida vai depender de nós de fazer daquilo algo benéfico ou fazer algo que atrapalhe a sua vida. Então, como nós somos seres inteligentes, muito capazes, temos assim uma oportunidade imensa de aprendizado com o mundo, com a vida, nós temos que mais aprender com um olhar correto, né? Aproveitar para poder transcender e aprender com tudo isso que acontece na nossa vida. Fico muito feliz desse bate-papo, Silvana, o programa está chegando ao fim. Eu gostaria que você deixasse aqui no ar qual o teu contato, onde as pessoas tiverem querer maiores informações, aonde elas buscam. Então, quero que você diga o seu contato, como é que podem as pessoas que quiserem fazer a terapia, como elas podem contatar você. Então, nas redes sociais, pelo meu nome mesmo, Silvana Modil, você vai me achar, tanto no Instagram, como no Facebook, no YouTube. Eu tenho um pouco de cada. Eu hoje estou mais no Instagram, é @Silvana Modil, você me acha. Aí é só mandar uma mensagem que a gente entre em contato. Eu quero agradecer essa oportunidade maravilhosa, Nelson, de conhecer o trabalho de vocês. Muito obrigada mesmo, é muito legal, assim, a gente, na nossa região, falar sobre esse assunto, né? E eu quero só completar a tua mensagem última aí, né? Uma constatação que todo mundo percebeu, que a natureza foi muito beneficiada com essa pandemia. Hoje você entra no mar, você consegue ver coisas que você não via, e se a gente olhar, fazer uma analogia, nós também passamos pelo mesmo processo. Sim. Hoje a gente está muito parecido, a gente está um pouco mais desintoxicado. Como aconteceu com a natureza? É que como a gente tem o hábito de olhar o negativo, a gente acaba
não percebendo tanta coisa boa que teve nesse processo. Maravilha, eu fico muito feliz em encontrar cada vez mais pessoas com esse tipo de mentalidade, com esse conceito que para mim é transformador. A gente tem batido muito nessa tecla com as pessoas de que nós trazemos dentro de cada um de nós um potencial absurdo. Cabe a vocês, a cada um de nós, usar esse potencial para transformar a tua vida e o mundo à tua volta. Então a gente tem convidado muitas pessoas a sair desse processo de dependência, né? Porque as pessoas se colocam num processo de inferioridade, de dependência. Eu dependo de alguma coisa para que as coisas mudem e se transformem, mas é quando você provoca a transformação dentro de você, solta aquilo que não lhe é útil, né? Descarrega os medos, as dúvidas, os apegos, as dependências, os ciúmes, os julgamentos. Quando você aprende a soltar isso tudo, você percebe que a vida ela foi lhe dada para que você possa usufruir da forma mais plena, da forma mais maravilhosa. E você percebe que a vida realmente ela foi criada para nos fazer felizes, não é isso, Silvana? É isso aí. Eu fico muito feliz. As pessoas quiserem ter contato com a Silvana, tá aí o nome dela na tela, Silvana Amodio. Vou repetir de novo, Silvana Amodio, procure nas redes sociais. Pois não. Se quiser, eu posso deixar meu telefone também. Por favor, pode falar, Silvana, por gentileza. É 013, né? 997 359944. Repete para nós. É 97359944. Muito bem, Silvana. Silvana, imensamente feliz por esse bate-papo nosso. É rápido, né? Não. Porém, eu entendo que apesar do tempo ser curtinho, mas muito enriquecedor, é sempre uma grata satisfação a gente encontrar pessoas com essa visão de vida. Eu fico muito feliz com isso. Eu também, assim como você citou, eu tenho tido a grata satisfação de, principalmente nessa pandemia, nesse confinamento, eu tenho tido a oportunidade de encontrar pessoas que, olha, só enriquecem a gente. Você, com certeza, é uma delas. Fico feliz por você ter aceitado esse nosso bate-papo aqui. E agora queria só lembrar, então, a todos aqueles que estão nos ouvindo, todas as terças-feiras estamos aqui, ao ar, na TV Tudo Praia Grande Litoral. A TV Web é um canal aí conduzido habilmente pelo Tata Martins. Ele depois vai pegar no meu pé. Obrigada a você. Ele vai pegar no meu pé depois. Mas que é um programa que tem trazido muitas informações, as pessoas querem ficar atualizadas sobre os acontecimentos da Praia Grande e Baixada Santista. Tá aí um bom canal de entretenimento, de reportagens, boas informações. E o programa Espiritualidade Quântica está aqui todas as terças-feiras. Terça-feira que vem, nós vamos estar conversando e falando sobre o tema Reiki. Vai ser um assunto muito interessante. Silvana, você está convidada a nos assistir. Tá bom? Mais uma vez agradeço a sua participação. Muito obrigado. A todos os nossos ouvintes, mais uma vez, um abraço enorme. Fiquem na luz e até a próxima terça-feira com o programa Espiritualidade Quântica. Muito obrigado a todos e até mais. Obrigado, Tata. Tata ainda vai cortar.